agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios do Broadcast Agro, e hoje recebemos aqui o pesquisador e economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, José Ronaldo Souza Júnior. O agronegócio é um dos principais motores da economia do país. O setor vem de anos com um boom de boa rentabilidade e safras cheias, mas este ano enfrenta um cenário um pouco mais desafiador, com a queda significativa dos preços das principais produtos agrícolas e também, mesmo assim, uma produção abundante. Abordaremos aqui as perspectivas para os preços das commodities agrícolas, os efeitos na inflação de alimentos e a receita que o setor contribuirá com o país e também sua participação no PIB. José Ronaldo, obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Por nada, boa tarde, Isabela. Obrigado, Broadcast, pelo convite. Bom, antes de começarmos a entrevista, eu convido a você que nos assiste a se inscrever em nossos canais para acompanhar nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Aproveite também e já deixe seu like nesse vídeo e ative as notificações. Bom, Zé Ronaldo, eu vou direto ao ponto aqui com você. Para onde vão os preços das commodities agrícolas? Nós vimos um primeiro semestre, com uma queda significativa nos preços de soja, milho e trigo, de mais de 50% em algumas regiões produtoras. E o que podemos esperar, começando pelos grãos, para os preços neste último trimestre, sabendo que a gente está colhendo uma safra cheia, entrada da safra de milho, de trigo, e também entramos entre a safra de soja. Bom, a gente realmente teve uma queda bastante significativa que ainda mantém os preços acima do pré-Covid, em termos de preços internacionais. A gente não pode dizer que a gente tem um preço baixo, porém, o agricultor, é óbvio que com o aumento de custos, ele acha o preço baixo por conta desse aumento de custos. E o que esperar para os próximos meses? A gente tem aí uma colheita bastante positiva, muito boa, a gente teve poucas perdas, só alguma coisa no Rio Grande do Sul, enfim, de forma geral, uma produtividade bastante elevada, e isso tem segurado os preços. Não há tendência de recuperação no momento, então, se não cai, não vejo um grande movimento de queda, mas também não há uma perspectiva de recuperação de preços ainda este ano. Então, provavelmente vai continuar nesse preço significativamente abaixo do que era no ano passado, porém, como eu falei, ainda num preço historicamente elevado. Nas commodities softs, as culturas perenes, a gente vê um comportamento distinto entre os preços do açúcar e do café, também refletindo as produções de cada cultura. Encerraremos o ano com os preços mais amenos de café e mais firmes no açúcar? Sim, a gente tem uma produção bastante significativa de café neste ano, embora ele, em tese, seria um ano de bienalidade negativa, um ano que a gente produziria menos, mas por conta dos fenômenos climáticos que ocorreram ao longo dos últimos anos, houve uma inversão. Então, neste ano, a gente está tendo uma produção melhor do que no ano passado, o que acaba afetando os preços, principalmente levando em consideração o papel do Brasil na formação de preços internacionais. Já com relação à cana, por enquanto, é esse o cenário que você falou, mas a gente ainda tem aí muita coisa para acontecer na colheita do setor, para a gente ver o que efetivamente vai acontecer, mas sim, a princípio seria essa a perspectiva. Sim. E na pecuária, Zé Ronaldo, a gente vê um cenário de uma queda abrupta também, assim como nos grãos, dos preços recebidos pelos produtores. Em alguns lugares a arroba já chega abaixo de R$200. Isso deve se manter até o fim do ano ou com aquela uma expectativa de melhora dos preços com um consumo mais firme de carne bovina no último trimestre? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente teve essa mudança no consumo chinês, que teve aquele boom de consumo chinês quando houve o problema da gripe suína africana lá na China, e isso aumentou muito a demanda por proteínas no mundo todo, inclusive a proteína bovina. Eles abriram para várias importações de frigoríficos brasileiros, o que fez a gente ter um crescimento bastante expressivo de preços. Isso mudou toda a dinâmica do setor ao longo dos últimos anos. No momento agora, a gente teve uma produção muito grande, teve aquela
aquele momento de tensão no início do ano, com paralisação de exportações por conta de doença que depois acabou voltando, as exportações voltaram, mas isso acabou mexendo com a disponibilidade interna da proteína, e a gente tem esse fator externo que tem uma durabilidade maior e que tem afetado os preços internacionais. Tá? O que está acontecendo é o seguinte: esse setor ele tem um ciclo muito longo, né? Ele tem um ciclo de cerca de 30 meses. Então, até a sinalização econômica gerar o impacto efetivo em termos de produção demora muito. Então, muitas vezes tem esse delay, tem essa demora, e agora a gente está nesse momento de produção alta e a demanda nem tanto. Pode ser que haja essa alta de fim de ano, que é uma alta sazonal, mas não acho que seja algo tão significativo assim. Sim. E fechando aí também, ainda dentro da pecuária, em relação aos frangos e suínos, o que a gente pode esperar dos preços domésticos? Em relação ao frango, a gente tem um ciclo já bem menor, bem mais rápido, e os produtores têm sido reticentes em aumentar, investir no setor por conta do medo da questão da doença que está chegando aqui, que pode gerar maiores problemas em termos de exportações do produto, que por enquanto ainda não gera, né? Mas pode vir a gerar. Então, essa redução, essa contração de investimento, ela tende a gerar uma redução de oferta que pode sim gerar uma pressão de alta dos preços, tá? Então a gente tem esse comportamento aí acontecendo. Em relação aos suínos, a gente tem esse ciclo que também não é tão grande quanto o do boi, né? E a gente tem o preço também sofrendo essas consequências da demanda chinesa, tá? Mas a gente não tem essa perspectiva desse temor do produtor, como o caso do frango. Sim. Bom, nós vemos aí, então, um cenário geral, à exceção do açúcar, e agora você ponderou do frango, um cenário de ou manutenção desses preços menores das commodities ou ainda de queda, né? Uhum. Diante disso, há espaço para um reajuste para baixo pela indústria de alimentos e pelos varejistas, influenciando no preço pago ao consumidor? Como que vocês veem esse cenário? Bom, sempre tem uma demora e um repasse parcial, tanto da alta como da queda, né? Então, agora a gente está vendo um repasse da queda e, de fato, está mexendo bastante com isso de preço ao consumidor. A gente vê, particularmente quando a gente olha, até tem um indicador do IPEA, que é o indicador de inflação por faixa de renda, que está sendo beneficiado, principalmente a inflação de baixa renda, por conta da queda dos preços dos alimentos. Então, a gente efetivamente está verificando isso. A intensidade é diferente do que acontece no atacado, né, no preço ao produtor. Tanto para cima como para baixo, agora no caso para baixo. Acredito que para os próximos meses a gente ainda deve ver um cenário que para fins de inflação é positivo, né, em termos de queda de preço, mas isso, em geral, não dura tanto tempo, né? É um ciclo, agora você está no ciclo de baixa, posteriormente, o que se espera é que haja alguma reversão. Não estou dizendo que vai ter uma grande alta de preço, mas isso não se mantém por longo tempo, né? Até porque as condições de oferta acabam se ajustando. Sim, uma menor pressão na inflação, então, pelas commodities e, consequentemente, pelos alimentos neste ano, né? Neste ano, sim. Neste ano, 2023, essa é a perspectiva, a inflação de alimentos contribuindo para uma inflação menor. Por essa menor pressão, no caso? Não, na verdade, para este ano, em termos de inflação de alimentos, preço ao consumidor, é de um cenário bem melhor neste ano em relação ao ano passado. Tá? A gente, de fato, tendo uma inflação de alimentos contribuindo para a queda da inflação, para uma inflação menor. Tá? Então, de fato, um cenário, sob essa perspectiva, bastante melhor. Certo. Outro impacto dessa redução dos preços das commodities é a redução, a influência na receita agrícola, né? O chamado valor bruto da produção agropecuária. A gente viu que o Ministério da Agricultura, ele já reduziu 4 vezes a sua estimativa e agora está prevendo um VBP
um VBP agro de 1 trilhão e 135 bilhões de reais. Como que o IPEA vê essa conjuntura para a receita agrícola? É um ano em que o agro vai contribuir menos com a receita econômica? Bom, a redução do preço, ela de fato reduz a renda do agricultor, reduz a contribuição para o valor bruto da produção, né, nacional, mas em termos de PIB a lógica é um pouco diferente, porque vou ter que explicar um pouco aqui para que faça sentido. Sim. O PIB, a gente olha a variação de quantidade e a ponderação é com base nos preços do ano anterior. Então, em termos de PIB, a gente vai ter uma contribuição bastante expressiva, né? Posso entrar nesse detalhe, inclusive, mas em termos de valor bruto da produção, de fato, esse efeito acaba sendo imediato, a queda dos preços afeta diretamente esse valor bruto da produção, que, embora tenha a queda de preço, tem a compensação pela quantidade, né? Então, não é nada também enorme por esse motivo, pela safra recorde que a gente está vendo, que acaba que uma coisa é correlacionada com a outra, né? Safra grande, preço cai, e aí uma coisa compensa um pouco a outra. Sim. E vocês têm alguma estimativa do IPEA quanto ao VBP para este ano? Não, a gente não trabalha estimativa de VBP, tá? Mas o VBP em termos reais, né, olhando em termos de quantidade, ele deve crescer. Aí, de fato, se vai compensar a queda de preço ou não, é uma coisa que eu não tenho projeção, mas no meu entendimento, uma coisa vai compensar a outra. O que vai resultar no fim é uma coisa que a gente não tem projeção hoje. Entendi. Ainda nessa toada de receita, até julho, a receita de exportações do agro estava 3,9% maior que no ano passado, em valor nominal, né? Para o ano, essa combinação de preços menores e dólar arrefecido pesará sobre a receita de embarques do setor ou aqui também o volume compensará? Bom, por enquanto, o volume tem compensado. A perspectiva é de alta de exportação, apesar da queda de preço. Alguns preços caíram até mais no mercado nacional, né? Porque você tem dificuldade de escoar, tem dificuldade de guardar esses, né? De fazer silagem, etc. Então, às vezes, o preço interno cai mais do que o internacional. Então, essa receita com exportações, mesmo com a queda de preços, ela tende a ser positiva, tá? Então, assim, a gente tem um cenário bastante positivo em termos de exportações do agronegócio, que, como sempre, né, como é de costume, tem sido, obviamente, um principal elemento da nossa balança comercial. Com isso, a participação do agro na balança comercial do Brasil se mantém. Com isso, a participação do agro se mantém e, como sempre, protagonista em termos de geração de superávit comercial. Você comentou antes em relação ao PIB, eu queria aprofundar um pouquinho essa questão do PIB com você. Apesar, então, da gente ter uma queda, né, perspectiva de uma menor receita, uma menor receita agropecuária, como a gente comentou aqui, o agro veio de um ano com uma produção muito robusta nos principais produtos, que vem se refletindo num bom desempenho do PIB até aqui. No primeiro semestre, a gente tem uma alta de 17,9% no PIB da agropecuária em relação ao ano passado. Uhum. Para o ano, qual que é a perspectiva do IPEA para o PIB agro em relação ao ano passado? E esse crescimento de 18%, ele se mantém de 2 dígitos, né? Se mantém até o fim do ano? Bom, o crescimento de 2 dígitos, aí eu tenho até... A gente, no IPEA, foi o primeiro a prever isso, tá, para o ano. A gente já no ano passado já falava disso, enquanto muitos mercados ainda falavam de taxas de 2%, 3%. A gente já apostava num crescimento de 2 dígitos, né? Um crescimento acima de 10%. Isso se mantém, a gente vê um crescimento acima de 10%. É claro que, quando a gente for olhar isso, às vezes, para a pessoa que acompanha o agro, estranha essa coisa da variação com ajuste sazonal, que é a que é mais destacada, até pela imprensa e pelos analistas econômicos, que é a variação entre um trimestre e outro. Quem é do agro especificamente costuma olhar mais o interanual, né?
O interanual vai continuar positivo, vai continuar muito positivo, mas quando a gente for comparar um trimestre contra o trimestre anterior com o dado com ajuste sazonal, como o pessoal faz, ele possivelmente vai dar sinais negativos, né? Porque daí as safras que mais se destacaram, safra de soja, de milho, elas vão ter peso menor ou próximo de zero, dependendo da safra, e aí essas que foram as que puxaram o PIB muito para cima não vão dar essa contribuição, e a gente provavelmente vai ver essa queda no dado com ajuste sazonal, mas ainda uma alta interanual bastante significativa. Sem dúvida alguma, o PIB agro é o destaque do ano em termos de PIB nacional, sem dúvida alguma. Sim. Hoje a estimativa de vocês é de crescimento de quanto? A nossa estimativa ela está sendo revisada, tá? Então a gente está no momento revisando, porque enfim, saíram vários dados, saíram dados do PIB, saíram dados da LSPA, e enfim, então a gente tem aí uma revisão que no momento a gente ainda não tem uma nova estimativa, então acho que agora seria precipitado falar em qualquer coisa, mas a gente estava prevendo para o ano um crescimento de 13,2%, tá? Essa é a nossa previsão antiga, há 3 meses, mais ou menos. Possivelmente vai ser revisada para cima, porque o IBGE revisou projeções de safra, a Conab revisou projeções de safra, então a gente possivelmente terá aí uma melhora nesse número, ou seja, possivelmente mais do que esses 13,2% que a gente previa anteriormente. Quais culturas vão puxar esse crescimento do PIB agro, Zé Ronaldo? A principal é soja, tá? A principal é soja. Segundo, milho. Milho também tendo um desempenho muito bom. Esses são os principais drivers desse crescimento de 2 dígitos. Sim. Com, então, esse crescimento de pelo menos 13,2% estimado pelo IPEA para o PIB da agropecuária, e sabendo que os outros setores econômicos ainda estão em recuperação, o PIB agropecuária deve responder por uma fatia maior do PIB neste ano? O que vocês esperam para a participação do setor, do PIB agro no PIB Brasil? Pois aí em termos de participação de PIB, tá, a gente leva em consideração o valor, né? Então, como tem a questão da queda dos preços, essa queda dos preços atenua um pouco a participação no PIB. Tá? Então tem esse outro lado aí. Mas certamente, nos últimos anos, a gente teve um aumento de participação bastante significativo, porque, como eu disse, mesmo com essa queda de preços, a gente tem aí um preço acima do que era no período pré-Covid e, de forma geral, né? E uma produção bastante acima. Então, a participação no PIB passou a aumentar bastante nos últimos anos. A Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, ela estima uma participação da PIB da agropecuária em torno de 8,5% no PIB Brasil. Vocês têm alguma mensuração de quanto vocês imaginam que deve ficar esse ano, essa fatia do agro no PIB Brasil? Algo do tipo mesmo, algo em torno de 8,5% é o que me parece razoável, sim. Tá? Não vejo muita coisa diferente. O que o pessoal às vezes confunde é que tem um PIB do agronegócio que é divulgado pelo CPE, que aí muitas vezes gera ali uma certa dificuldade de entendimento, porque ali eles pegam uma cadeia, enfim, a outra metodologia não é a metodologia do IBGE, é uma outra metodologia, tem outro objetivo, enfim. Eu sei que não foi o que você falou, mas é só porque é frequentemente mencionado, e aí muita gente pergunta, mas é 8%, mas eu ouvi falar que é de 25%, 30%. São duas metodologias diferentes, é importante que as pessoas tenham cuidado aí quando estão analisando a participação no PIB, porque há essa diferença marcante. Sim, aqui no caso a gente está falando do PIB da agropecuária, né, e não desse do agronegócio em geral. A agropecuária é o que a gente chama da porteira para dentro, né? Então é esse que é o PIB que a gente está falando, que é em torno de 8%. Certo.
Pensando que a gente já está chegando no último trimestre do ano, a gente já pode começar a pensar em PIB da agropecuária, PIB agro para 2024. Esse cenário de aumento na participação se mantém, na participação no PIB nacional, ou vai depender ainda dos fatores aqui desse último trimestre? Como que vocês já estão vendo 2024? Olha, é muito difícil que a gente consiga ter uma continuidade dessa alta de produção como a gente está vendo agora, né? Então, a própria queda de preços, ela gera alguma perspectiva, né, não tão boa assim de produção. Então, quer dizer, não estou dizendo que a produção vai ser ruim, mas obviamente que não gera estímulo para aumento muito significativo de produção. Até porque dificilmente a gente conseguiria um aumento de produtividade tão facilmente depois de um ano tão bom como este. Tá? Então, em resumo, a gente, no ano que vem, obviamente, não vai ver a contribuição para o crescimento tão forte do PIB agro, né? Que aí tem duas coisas que também são importantes. Né? Esclarecer que você tem a contribuição para o crescimento, que é aquele que cresceu mais, e tem a contribuição para o PIB, que é a participação no PIB. Não vejo grande motivo para cair a participação no PIB, porém, ele não vai liderar o crescimento como a gente vê este ano. Tá? Pode até ter alguma queda de participação, pode, à medida em que talvez os outros setores cresçam mais, estimulados pela queda da taxa de juros, etc. E, por outro lado, a gente vê essa perspectiva, dados os preços mais baixos, etc., e dado que a gente, neste ano, teve um recorde, uma safra excelente, qualquer risco meteorológico que tiver para o ano que vem pode, enfim, gerar algum problema, embora agora a perspectiva ainda sejam boas. Tá? Não estou dizendo que a perspectiva é ruim. A perspectiva, por enquanto, é muito boa, mas não de uma alta como a gente teve este ano, que é, obviamente, extraordinária. Né? Sim. E ainda para 2024, Zé Ronaldo, a gente está começando agora a semear a safra 23-24, né? As primeiras estimativas, elas vão ser divulgadas pela Conab ainda neste mês, mas, de forma preliminar, já se fala em um crescimento aí de 3% na área plantada, um crescimento médio, pelo menos, e há ainda a perspectiva, né, como você pontuou, de uma boa produção, mesmo sendo em ano de El Niño. Com esse cenário, o que a gente pode já esperar para preços de commodities agrícolas em 2024? Esse arrefecimento continua? A gente pode ter uma recuperação? Olha, eu não vejo perspectiva de continuidade dessa queda, não vejo, embora também não veja uma perspectiva de alta muito expressiva para o ano que vem. Tá? Eu diria que a boa aposta no momento é um preço mantido próximo ao que a gente tem hoje, tá? Sem grandes oscilações nem para cima nem para baixo, mas com algum risco de alta em função desse estímulo menor ao plantio dado pelo preço menor. Então sempre tem essa relação, por isso o agro tem esses vai e vens, né? Que a gente observa. Tem uma perspectiva de piora da safra de soja para os Estados Unidos, a safra 23-24, então isso também pode afetar aí, os preços positivamente, né? E o que é um alento para o produtor brasileiro, né? Então a gente tem esses elementos todos sendo jogados agora. Certo. Um alento à rentabilidade do produtor, mas para a inflação a gente pode pensar em uma contribuição um pouco maior dos alimentos e bebidas, né? Pois é o ciclo, né? Então, quando a gente tem esse ciclo de contribuição muito grande da inflação de alimentos, a gente não que a gente vá, o ano que vem vai ser o preço que vai gerar grande pressão inflacionária. Não é isso que eu estou dizendo, mas aí eu posso dizer com algum grau de convicção que certamente não vai ser esse preço que vai contribuir como neste ano, tá? Porque daí seria muito difícil, só se a gente tivesse um cenário muito ruim em termos de preços de commodities, que não é o que a gente está visualizando agora. Certo. Bom, nós chegamos ao fim aqui de mais um broadcast nas redes. Muito obrigada ao pesquisador e economista do IPEA, José Ronaldo Souza Júnior, que aceitou participar da entrevista.
E obrigada também a você que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube e no terminal do Broadcast. Lembrando que o Broadcast nas redes ocorre todas as semanas e seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas. Curtam esta live, se inscrevam no canal e acompanhem nossas redes. Zé Ronaldo, muito obrigada. Por nada, Isadora. Obrigado pelo convite. Obrigada, um abraço e até a próxima.